Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, neste lugar, conforme eu digo sempre, que é o melhor. Graças a Deus por isto, né? Maravilhosamente, Deus é o nosso Senhor, Salvador, aquele que não nos abandona em momento algum, em hipótese alguma. Ele está sempre conosco para nos fortalecer, para nos ajudar. E, sem mais delongas, nós estamos diante de uma lição preciosíssima, e a igreja de Sardes é o retrato mais que marcante da igreja. Como esse texto está atualizado. Porque, na verdade, Sardes significa a igreja morta. Uma igreja de aparências sociais. E, na verdade, não mais que isso. E a igreja sofria influência direta desta cidade. Para que vocês tenham uma ideia, nesta época, beirando o ano 100, ela já estava num processo de decadência, mas que ela teve uma glória estupenda no seu passado. Naquela época ali, já se fazia cerca de 700 anos do seu apogeu. No século VII a.C., por volta do ano 600, ela tinha um rei chamado Creso. E Sardes foi a capital da Lídia. Era um reino. E no ano 600 a.C., esse rei chegou a ser considerado o rei mais rico do mundo de então. Foi nessa cidade onde foi alcunhada a primeira moeda, moeda feita em ouro puro. Era uma cidade altamente fortificada, edificada sobre o alto de uma colina, às margens de um rio, onde tinha ali um vale por demais fértil da região. Ela ficava a cerca de 80 quilômetros da cidade de Esmirna, aquela cidade, igreja que nós já estudamos aqui em terças-feiras passadas, através do presbítero Paulo. Então, amados, esta cidade, por volta do ano 546 a.C., quando o rei Ciro, o rei da Pérsia, assume o comando do mundo, ele que começou a reinar no ano 550 a.C., isso Ciro, 4 anos depois, ele conquista esta cidade. Ele cercou a cidade por 14 dias. Era uma cidade no alto, praticamente só tinha uma entrada, praticamente invulnerável, e com isto os seus habitantes eram muito orgulhosos, arrogantes, se sentiam altamente seguros. Mas neste cerco de 14 dias, no momento do cansaço dos soldados, os soldados persas entraram por essa única brecha que tinha, invadiram a cidade, e a partir daí ela foi sendo dominada, que depois de Ciro, já no ano depois de 335, quando Alexandre derrota a Pérsia e assume o comando do mundo, no caso a Grécia, também Alexandre conquista essa cidade. Então ela passa das mãos dos persas para os gregos, e lá na frente ela passou também a ser dominada, passou às mãos do Império Romano. Então, nesta época aqui, Roma já havia dividido a Ásia Menor, chamando-a de província, chamando-a de Ásia Menor, que não é a Ásia de hoje, né? E tudo isso se encontra dentro de um país chamado Turquia, que vocês
também conhecem. E Deus usou até, Jesus usou essas palavras aqui, né? Da falta de vigilância, os soldados dormiram e os soldados inimigos entraram. Então ele usou coisas como esta para transmitir àquela igreja uma mensagem. E a igreja, a exemplo de Sardes, também estava vivendo de glórias passadas. Esta igreja, ela foi fundada pelos apóstolos. Até uma pequena dúvida que uns acham que foi Paulo, outros acham que foi o próprio João. E ali estava um discípulo de João nesta época, de nome Militão. Era um pastor de muito conhecimento bíblico, teológico, Militão de Sardes, sabe, meus amados? Todas aquelas igrejas ali tiveram uma origem verdadeiramente apostólica, ou fundadas diretamente por eles, ou pelos seus discípulos, seus mensageiros imediatos. Então, nenhuma daquelas igrejas pode dizer que foi fundada com alguma carência doutrinária, com alguma carência de sustentação apostólica. Não, todas elas foram fundadas em um mesmo nível espiritual. E no transcurso das décadas, elas foram se deteriorando, sofrendo as influências das cidades respectivas, porque aquela província era uma província onde Roma investia pesado. Então havia ali muita prosperidade, muito comércio, né? Sardes, por exemplo, era muito rica em industrialização da lã. E no ano 17 depois de Cristo, ela sofreu um grande terremoto. E nessa época o imperador de Roma era Tibério César, que foi imperador dos anos 14 até 38. Ele reedifica esta cidade. E a cidade cresceu tanto que ela precisou sair das colinas. Ela teve que se estender para o vale, de tão grande e monumental que ela ficou. Ali foi edificado templos aos deuses. Tinha um templo lá que só de colunas tinha 80, em altura de 19 metros de altura cada coluna. Templos enormes aos deuses pagãos. A degeneração social era tremenda, muita promiscuidade, muita prática sexual de todos os tipos e gêneros, não perdendo nada para os dias de hoje. Vocês estão vendo? E a igreja mergulha neste ostracismo espiritual. A igreja então começa a sofrer as influências negativas, malignas, carnais, pecaminosas daquela cidade. E vocês veem que hoje não está diferente. As coisas do mundo têm repercutido na igreja. Imitar as coisas certas é difícil, mas as erradas, muito fácil. São muito fáceis. Devemos tomar cuidado para que o mundo não nos atraia, para que o mundo não nos contamine, para que o mundo não exerça sobre nós as suas seculares influências. Infelizmente, isto tem acontecido. Aquela igreja era tão rica culturalmente, em todos os aspectos, que os crentes ali passaram até a discutir mais teologia do que coisas espirituais. Cada um querendo saber quem conhecia mais a Bíblia do que o outro, mais história, mas enfim, né? E foram se tornando muito, muito formais. Esqueceram do caminho da oração, do fervor da oração, produzido por uma fé pura em Cristo. E a igreja foi mergulhando no ostracismo. Virou aquela igreja católica, né? De se conformar com tudo, aderir a tudo e a tudo abraçar. É por isso que veio esta epístola tão drástica àquela igreja. E como sempre, aquelas características que eu mencionei a vocês no começo, e sempre que falo estou a repetir, aquelas 7 características,
A primeira, a Cristo, né? Atributos de Cristo, a Cristo. E as outras 6 características para a igreja. Vocês se lembram? Quem ainda se lembra dessas características? A primeira, atributos de Cristo. Quem se lembra da segunda? Elogios à igreja. Terceira característica, o estado espiritual da igreja. Terceira característica, advertência à igreja, no caso, né? Aí já a terceira ou é a quarta? A quinta, censura à igreja. A sexta, está vendo? E a sétima, não foi diferente com esta aqui também. E nós observaremos isto. Agora, irmãos, que vocês não tenham vindo aqui só para ouvir, mas que cada um de nós tenhamos aqui vindo aqui, amados, para aplicar as nossas vidas, essas advertências que o Senhor está fazendo, esta censura que o Senhor está fazendo. E depois recebermos uma positiva sentença dele. E o que é melhor ainda mais, uma promessa para nós, os vencedores. Mas pelo que está aqui, a impressão que dá é que não houve elogios. É ou não é? A situação daquela igreja era tétrica. E nós vamos ver isto. Então, vamos ver o versículo primeiro da nossa lição de hoje, desta palavra meditativa de hoje. Toda a igreja lendo, versículo 1, 1, 2, 3, leiam. Olha bem, olha a identificação dele aqui. Ele tinha quantos espíritos? 7. Não pense que isto é no seu sentido literal, matemático. Não. O número 7 aqui está se falando de plenitude. Número de Deus. Número da perfeição. No que ele está dizendo que ele tinha os 7 espíritos de Deus, é o mesmo que ele tinha o Espírito Santo. Está se falando do Espírito Santo. Este é aquele que tem o Espírito Santo. Olha com quem você está falando e ouvindo. E ele também tem nas suas mãos o que mais? Essas 7 estrelas já está falando individualmente de cada pastor daquela igreja. E em regra geral, no caso, todas as estrelas, todos os pastores de todas as épocas estão nas suas mãos. E esses pastores precisam prestarem contas. E é aquilo que o escritor aos Hebreus disse. Vamos até ver isto? 13 de Hebreus. Vamos ler os versículos 15 em diante, por favor. Hebreus 13. Olha a nossa responsabilidade. Podemos ler? 1, 2, 3. Leiam. Continue. Vocês estão vendo? Até aí, está vendo? Os pastores terão que dar contas, prestar contas de nossas almas,
diante do Senhor nosso Deus. É muito grande a responsabilidade pastoral. Vejam que as epístolas eram destinadas exatamente para eles, pois a igreja era o retrato deles. Sabe, queridos? E aqui Jesus está se identificando como isso era comum nas missivas dos antigos tempos. Hoje, quase não existe mais cartas, né? Em modelos antigos. Mas o tradicional, o normal, é se pôr a assinatura no final de cada documento. Naquela época, a assinatura vinha no cabeçário da missiva, sabe? Então é por isso que Jesus aqui, em cada carta desta, vocês vejam que vem a identidade dele no primeiro versículo. O versículo de número 2, voltemos ao Apocalipse 3, vamos lá, versículo de número 2, podemos ler? 1, 2, 3, leiam. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ser vigilante. Olha que palavra para mim. Olha que palavra para você. Aqui já é num âmbito coletivo. Essa expressão confirma os que ainda estão para morrer. Entenda como fortaleça o restante. Por que esse restante? É porque a maioria já estava o quê? Vamos repetir, então vamos ler os dois versículos, 1 e 2, para se entender bem e melhor. 1 e 2, capítulo 3, vamos lá, toda a igreja, pode ler. Qual era o estado espiritual da igreja? Morta, irmãos. Mas veja que nesse mesmo versículo, olha o atributo de Cristo mais uma vez aqui em voga, em foco. O que é que ele disse? Eu conheço. Olha aqui a sua onisciência. Onisciência. Atributos de Cristo. No plural, porque além daqui tem a onipotência, a onipresença, a eternidade, a imanência e a transcendência. Estes atributos são incomunicáveis, ou seja, não são transmitidos a nenhum ser humano, nem angelical. Gosto muito do termo também intransferível. Então, esses atributos são intransferíveis. Anjos, demônios, homens, qualquer espécie de criatura não pode ter nenhum destes, somente a Trindade. Louvado seja Deus. E a coisa é tão séria, é tão forte, é tão profunda, que quando Jesus tomou forma corpórea de um homem, ele teve que abdicar disto aqui. Porque ele se tornou semelhante a um de nós. A Bíblia diz que ele tornou-se semelhante a um de nós e um pouco menor que os anjos. Está lá em Hebreus. Se os anjos não são oniscientes, e Jesus sendo agora menor que eles, igualzinho a cada um de nós, ele tornou-se, embora sendo Deus, mas ele esvaziou-se da sua pujança, do seu apogeu de glória. E ele próprio confirma isto. Em Mateus 24, 36, quando ele se refere à sua própria vinda. A vinda dele, não era de outro não. Olha o que ele disse. Vamos ler? Mateus 24, 36. 1, 2, 3, leiam.
Ele estava falando de quem? Dele próprio. Quando ele disse, nem o filho, quem é esse filho? Ele. Ele em carne. Ele como homem. Os seus atributos a ele dado, como Deus pleno, lhe foi removido. Momentaneamente, temporariamente, por 33 anos. Então ele agora está dizendo de própria voz, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Vem a sua morte, vem a sua ressurreição. Chegou a hora dele subir aos céus. Mateus 28, 18. Ele ficou 40 dias entre nós. E no 40º dia, quando ele foi subir aos céus, diante dos olhos de todos, ele nos deixou algumas ordens, né? E olha o que ele disse aqui no versículo 18 do capítulo 28 de Mateus. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Numa outra tradução chega a dizer agora. Agora me é dado este poder. É-me dado este poder. Isso quer dizer que, no que ele ressuscita, ele volta ao seu estado plenamente original. E se agora lhe é dado a onipotência, também lhe é restituído as demais onis. Presença, ciência, como também imanência, transcendência e eternidade. Vocês estão vendo? Então a pergunta é essa agora. E agora? Jesus sabe ou não sabe quando ele virá? Sim ou não? Alto, sim ou não? É, porque a limitação humana acabou. Tanto é que quando eu e você recebermos um corpo glorificado, o que vai acontecer? 1 Coríntios 13. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Paulo nos alerta para isto. Capítulo 13, 1 Coríntios, é aquele capítulo clássico do amor, né? Mas vamos ler a partir do versículo 10. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Então retorne, vamos ler o versículo 8, 9, a partir do 9. Ficou claro, irmãos? Nós conhecemos em parte agora. Jesus teve essa experiência terrível para ele. Ele, como Deus, teve que se submeter a isto. Ele, que era eterno, teve que se submeter a viver apenas 33 anos aqui. E ainda morrer, se submeter à morte. Imagine Deus sentindo fome, Deus sentindo sede, Deus sentindo sono, Deus sentindo cansaço. Isso foi uma bruta de uma humilhação. E ele se submeteu tudo isto por minha causa. E olha que eu não estou falando de sofrimento, só isso aí. E veja o que Paulo disse: quando chegar o que é perfeito, tudo que é em parte será
aniquilada. Esse espelho que ele se refere é porque naquela época não tínhamos aqueles espelhos que temos hoje, que as irmãs olham no espelho e ficam ali 15 horas olhando e se arrumando e puxa daqui, puxa dali. Mas eu quero te dizer, irmão, que a senhora é aquele que está no espelho, tá? Naquela época, irmão, era um bronze polido, tão polido que a sua imagem batia lá. Mas, por mais polido que fosse, a sua imagem ficava sempre um tanto quanto fosca. É por isso que ele está dizendo, agora estamos vendo por um espelho, por um enigma, porque era desse tipo os espelhos daquela época. Espelhos foscos, imagens foscas. E hoje você tem um espelho perfeito, depois de 2000 anos. Do jeito que a coisa evoluiu para esta forma, assim será a nossa evolução espiritual no céu. Tudo que agora somos e temos limitadamente, no céu seremos completos, seremos perfeitos. Isso que é corruptível se revestirá da... Isso que é mortal se revestirá da... Pronto, não preciso dizer mais nada. Muito bem. Agora, a onisciência, mesmo lá, jamais teremos, tá? Veja que os anjos estão lá e não possuem este e os demais atributos que já citei aqui. Onipotência, ciência, presença, imanência, eternidade, transcendência. Somente o Pai, somente o Filho, somente o Espírito Santo tem tais atributos. E aqui ele está usando um deles. Eu conheço as tuas obras. Isso é atributo de Cristo. Aí daí para frente começam os atributos para a igreja. Então agora sim, vamos mais uma vez repetir o versículo 1 e 2. Vamos lá. Pronto, aqui está de cara o estado espiritual daquela igreja. No que diz, tens nome de que vives, se você for olhar em outras traduções, está assim, ó, tens fama de que vives. Nome aqui é fama, sabe? É marketing, é vitrine. Fulano tem um nome, fulana tem um nome, enfim. Então, aquela igreja estava com o nome de que estava viva, porque era uma igreja que socialmente estava impecável. Um templo suntuoso, tudo de bom, do melhor, de primeira. Porque aqueles crentes eram muito bem empregados. Na cidade só tinha profissões boas, condições boas. Então, crentes assim, a sua igreja, os dízimos se tornam maiores, mais fortes, tem condição, né? Se você chegar em cidadezinha da roça aí, calor de 40 graus, não tem um ventilador. Eu já preguei em igreja por aí afora que, quando eu terminei de pregar, eu estava suado dos pés à cabeça. Parece que eu tinha tomado um banho, né? Para vocês verem como Deus tem aqui nos abençoado. Mas ali aquela igreja estava dessa forma. O que não pode é esquecer do lado espiritual. É pecado ser rico? Não. Então, o que não pode é você ter amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, disse Paulo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que não é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor a ele, a avareza a ele. Paulo chega a dizer aos Efésios que o dinheiro é avareza,
E ele ainda disse: a avareza é idolatria. Então veja que o dinheiro se tornou-se um Deus. Idolatria vem de ídolo, de latria adorada, enfim. E o dinheiro, Deus, tem sido assim para muitos. Deus, dinheiro. Foi aquilo que Jesus disse, né? Não se consegue servir a dois senhores, porque há de se amar a um e odiar ao outro. Não se consegue adorar a Deus e a Mamon. Aí teve um irmãozinho que achou que era mamão. Ele não podia mais comer mamão. Cuidado, não vá confundir mamon com mamão. Mamon era o Deus das riquezas. Está vendo, irmão? Então o dinheiro é Deus. Tome cuidado para que ele não se torne o teu Deus. E a igreja de Sardes, ela estava nessa situação de muito luxo, que virou luxúrias, muita riqueza, muita prosperidade, muito programa social para engabelar. E é por isso que foi claro Jesus aqui quando disse: tem nomes de que estás vivo, mas na verdade estás o quê? Está vendo, irmãos? Então a igreja morreu espiritualmente. E pelo que ele fala no versículo 4, você vai ver que era o grosso, a massa. Toda a massa estava falida. E olha para muitas igrejas hoje, vivendo apenas de meros programas sociais, achando que esta é a solução do problema. Esqueceram de buscar a Deus. Não tem mais aquele tempo com Deus, em oração, em jejuns, na leitura diária da Bíblia Sagrada. Simplesmente abandonaram o tronco, as raízes, e se afastaram. E o tronco, aliás, o galho que se afasta do tronco, o que acontece com ele, irmãos? Seca, murcha, morre. O tronco continua lá. Mas se você quiser viver outra vez, o que é que você tem que fazer? Hein? Volta para o tronco, irmão. Deus está falando isto para alguém aqui nesta noite. Para todos nós. Vamos voltar ao tronco. Porque poderoso é Deus para nos reenxertar. E Ele quer ou não quer esse reenxerto? Quer ou não quer? Claro que quer. O prazer de Deus é ver seus filhos, os galhos, atados, arraigados, ligados no tronco, que é Jesus. Eu sou a videira e vós os ramos. Aleluia. Está vendo, queridos? Vamos sair, amados. Quando eu falo assim, é claro, né? É um alerta. Veja que Daniel, quando estava orando, confessando a Deus os pecados, ele não dizia que era do povo, ele se incluía também. Então, nossa igreja aqui tem que se incluir a todas. Então, é por isso que eu estou usando esse termo. Vamos voltar à origem, vamos voltar ao tronco, vamos voltar ao Senhor nosso Deus. Como diz aquele hino, quero voltar ao início de tudo. Rever meus conceitos, valores. Está vendo? Eu preciso rever. Vamos rever nossos conceitos, irmãos. Por que mudaram? Por que deixamos uma série de coisas? Nossos valores, onde eles estão, que foram feitos deles? Por que que eu era assim, hoje não sou mais? Por que que eu orava e hoje não estou mais no mesmo nível? Eu lia mais a minha Bíblia, hoje ela está empoeirada ou empoeirando. Eu era mais assídua. Hoje é quando der. Tanto faz ir quanto não ir, dá no mesmo. Banalização da ceia.
banalização do batismo, banalização de nossas celebrações. Sardes morreu, a massa faliu. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você. Hoje é uma noite de reflexão, meus filhos, de muita reflexão. Vamos repetir agora o versículo 2 e entrar no 3. Vamos lá, repita o 2 e entre no 3. Pode ler. Eu vou até parar aí. Ser o quê? Ser o quê? Você tem sido? Mateus, olha bem, vocês vão ler agora para mim, tá? Mateus 26, 41, Marcos 13, 33, Mateus 25, 13. Rápidos, bem rápidos. Mateus 26, 41. 1, 2, 3. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Uma pergunta. Tem alguma carne forte aí? Qual é a carne mais forte? É a do homem ou a da mulher? Tem gente pensando ainda. Então vou repetir a pergunta: qual é a carne mais forte, do homem ou da mulher? O que é que Jesus disse? A carne não tem de seu ninguém, do homem, da mulher, do velhinho e do jovem. Há tempos atrás, irmão, já tem muito tempo. Vocês acreditam que um obreiro, um velhinho de 80, 85 anos, caiu com uma menina de 18? Não sei o que ela viu nele, mas viu. E aconteceu. E digo para vocês, era um príncipe de Deus, tá? Não era qualquer um, não, senhor. Eu falo isso com pesar na alma. Se não fosse trágico, seria cômico, mas foi trágico demais. Mas vocês estão vendo? É só para vocês verem. Pecado observa idade? Não, irmãos. Tomem cuidado. Sexo oposto, muito cuidado. Com o que você lida, com o que você trata. Seus negócios, seus tratos, seus compromissos. Vigia, mas não pare só na vigilância, ore. Essas duas coisas juntas e sempre, porque o espírito está pronto, mas a carne é vigilância, meus filhos. Ser, pois, o quê? O que está lá no Apocalipse. Ser, pois, o quê? Vigilante. Já que estamos em Mateus, retornem um capítulo, lemos o 26, agora o 25, versículo 13. Prontos? 1, 2, 3, leiam. Olha a preocupação. Quem é que sabe aqui o dia e a hora que ele virá? Quem sabe aqui? E ele próprio diz que os anjos não sabem. Ele também não sabia quando estava em carne. Agora ele sabe. Mas os anjos continuam não sabendo. E nós aqui, quem é que sabe? Já teve um bocado de elementos por aí que andou marcando a volta de Jesus, né? E se deram muito mal. Porque daquele dia e hora, só isso, ninguém sabe, meus filhos. Então, qual é o remédio, irmão? O que temos de fazer? Vigiai.
vigilância, não durma, sequer tosqueneje, tome cuidado. E aqui Marcos escreveu algo até mais amplo, 13:33. Veja o que disse ali. 1, 2, 3, leiam. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vocês não encontrarão essa expressão nos outros evangelhos. Olhai, vocês só encontrarão vigiai e orai, ou vigiai, ou orai. Mas olhai é só aqui. Olhai o quê? Os sinais. O que está em teu redor, derredor. Olhai agora para a figueira que está florescendo em Israel. Israel, olhai para Israel. Olhai para a multiplicação das religiões. Olhai para as práticas satânicas, esotéricas. Olhai para o indiferentismo. Olhai para a violência, para as promiscuidades, para a apostasia. Tudo isso são sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Estamos olhando ou não, irmãos? Ou estamos desapercebidos? Olhar aqui é estar atento ao que está acontecendo ao redor. Olha que Jesus foi tão claro quando ele disse assim: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, onde todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não perceberam, veio o dilúvio e os levou a todos. Tem versão que diz, não perceberam, e outros estavam desapercebidos. Desatentos. Esse olhar aqui significa você estar atento, atenta. Tenência, viu? Não descuide. É como se você estivesse no volante de um carro. Você pode ficar desatento no volante de um carro? Vai acontecer. E não tem retorno. Então, atento. Se você está com reflexo prejudicado, então não dirija. Se beber, não. Não é possível, né? Mas tem. Tem crente bebendo e dirigindo. E vai bater. Cuidado, irmão, a coisa é séria. Não fique desapercebido. O dilúvio está vindo aí. Olha só Sodoma e Gomorra. Todos lá na prática do pecado, desapercebidos. E lá não foi água, não. Foi o quê? Fogo. E queimou a todos. Vocês estão vendo? A trombeta vai tocar. Jesus está ali na esquina, meus irmãos. Sê, pois, vigilante. E aquele que é mais forte, é isso que ele está dizendo. Confirma, fortalece os que estão para morrer. Ou seja, até aqueles que ainda não morreram, já estão na UTI, irmãos. Morrendo asfixiados. Vamos repetir o versículo 2, por favor. Pode ler. Isso quer dizer o que, amados? Que a maioria já estava, e o restante? Olha só, no fio da navalha. Você já está morta ou está para? Você já está morto, irmão, ou está para? Irmão, eu pergunto a vocês, é sério ou não é sério?
E vocês acham que isso ficou lá na igreja de Sardes? Isso é do passado? Ou vocês acham que é o retrato de hoje? Hein? Olha o resultado das igrejas. Vocês estão vendo? Os pastores brigando por política. Como está essas políticas por aí afora? Na internet, esses influenciadores por aí ensinando mentiras, heresias, e muito crente engolindo esta gororoba. Irmãos, cuidado, olha um monte de desigrejados por conta destas coisas. Mas para mim e para você ele está dizendo, ser forte, ser. Você está vivo, diga amém. A ordem agora é, vai e fortaleça o teu irmão que está fraquinho. Vai e fortaleça a tua irmã que está fraquinha. Não a deixe morrer como os demais. Cuide-se e cuide-se dos que ainda estão respirando. Oh, Jesus, misericórdia. Esse confirma é fortalecer. Você pode olhar nas outras traduções, que a palavra confirma que está sendo substituída por fortalecer. E olha o que Tiago disse sobre fortalecer. Vamos ler Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Viu agora? Por que é que temos que ter corações fortes? Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Mas fazendo o quê? Fazendo o quê? Fortalecei os vossos corações. Fortaleça esse teu coração. Já dizia Salomão no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas esse coração que é fonte de vida, ele pode se tornar fonte de morte. Uma hora dessa vamos estar ministrando mais com detalhes sobre isso. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, do interior do coração do homem procedem os maus pensamentos, adultérios e etc. Lá vai. Isso está em Mateus 15, 19, anote aí. E Marcos 7, 21 em diante. Então, o que é que está no nosso coração, irmãos? Porque ainda temos uma natureza pecaminosa. Então, esse nosso coração tem que estar debaixo de controle. Fortaleça este coração com o quê? Com a palavra de Deus. É isso que você está fazendo nesta noite. E o salmista sabiamente disse assim, olha, escondi a tua palavra, para quê? Somente a palavra de Deus pode fortalecer o teu coração. Quem tem a palavra de Deus no coração, tem o coração fortalecido, e esse coração fortalecido não vai praticar pecados. Está claro? Salmo 119, verso 11. Fortalece os irmãozinhos que estão para morrer. Em outras palavras, não os deixes morrer. Vamos tratar das feridas. Vamos animá-los. Vamos combater as depressões, os desequilíbrios emocionais. À luz da palavra, com joelhos dobrados, oração diante de Deus. Porque, irmãos, eu e você temos um Deus que é poderoso. Ele está dizendo para mim e para você, eu, o Senhor, vosso Deus, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não tenha medo, meu filho, não tenha medo, minha filha. Por quê? Porque eu te ajudo. Eu te ajudo. Isaías 41, 13.
Eita maravilha! Ser vigilante. Você que está acordado, acordada, forte, fortaleça o teu irmãozinho. Não o maltrate. Fortaleça-o. Ajude a caminhar junto com você. Precisamos chegar juntos lá no céu. Olha o versículo 3, irmãos. 1, 2, 3, leiam. Irmão, quanta coisa, né, a gente teria que dizer aqui, né? Eu tenho coisa aqui, se a gente fosse continuar falando, dá para ir tranquilamente até 1h. Olha o que diz o versículo 3, irmão, de novo, presta atenção, vamos ler de novo o versículo 3? Até aí. Lembra-te, pois, do que tens. E aí vem a pergunta, essa igreja recebia ou não recebia coisa boa? Tanto é que Jesus está mandando lembrar. Não somente ela recebia, como também o quê? Ouvia. Lembra-te. Jesus disse assim, olha, eu rogarei ao Pai que vos enviará outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Como é que você lembra de uma coisa que você nunca leu? Tem crente que não lê Bíblia, irmão. Então não vai lembrar de nada. Nem o Espírito Santo vai lembrar ele. Ele não lê. Mas aquele que não lê, ele ouviu. Então Jesus pegou e fez uma abrangência. Lembra-te de tudo que você recebeu ou pela leitura ou pela audição. No meu caso aqui, né? Vocês têm o privilégio de ler a Bíblia com esses dois olhinhos de vocês. Eu nunca pude ler Bíblia como vocês. Pensem nisso. Leia sua Bíblia. Examinai as Escrituras, disse o Senhor Jesus. Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Ele disse mais, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então, irmãos, aquela igreja estava recebendo o quê? Uma advertência. Olha aqui a advertência. Lembrai-vos do que vocês ouviram, do que vocês receberam. Lembrai-vos. O vosso estado espiritual é tétrico. Vocês estão mortos. Os poucos que têm estão para morrer. Isso era o estado espiritual da igreja. Jesus estava aqui tudo junto, censurando e advertindo. Lembrai-vos, meus filhos, do que vocês receberam. Vocês receberam coisas boas, vocês ouviram coisas maravilhosas. E agora vocês estão nesta situação, mortos, a maioria, e os restantes indo para o mesmo caminho. Que negócio é este? E o que é que ele diz mais no versículo, irmão? Vamos repetir o versículo 3. O que é que ele diz mais? Está vendo? É só receber? É só ouvir? E o que mais? Está vendo, irmãos? Infelizmente, quantos de nós, em nosso meio, em nossos dias, não estão guardando mais o que receberam e o que ouviram? E olha que o negócio é sério. Está vendo como eu precisava de tempo? Vê só João 14, 23. Olha o que Jesus disse. Olha que aqui uma advertência seríssima. Chega a ser até uma sentença. Olha o que ele disse. Já acharam? 1, 2, 3, leiam. Jesus respondeu e disse: se alguém me
Isso é uma sentença boa. Agora olha o outro lado, versículo 24. Principalmente a parte A. Quem não me ama faz o quê? Isso está se cumprindo em nossos dias. É a igreja de hoje. É Sardes no século 21. A verdadeira igreja do Senhor, na presença do Senhor, ela recebe, ela ouve e ela guarda. Ela lembra do que ouviu, recebe, continua ouvindo, continua lembrando e guardando. Eis que venho sem demora. Faça o quê? Guarda o que tens. Hein? E você tem alguma coisa para guardar? Guardar o quê? Esse versículo é a sequência do versículo 10. Apocalipse 3, 10 e 11. No 10 ele está dizendo assim, olha. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. 11. Guarda o que tens. É guardar a palavra que você recebeu. Escondi a tua palavra? Então guarde. Não deixe ela sair do teu coração. Oh, aleluia. Ah, mas eu escorreguei, pastor, eu caí. Foi, meu filho, foi mesmo. Há um remédio para você. O que é que diz o próprio versículo? O quê? Arrepende-te. Só isso, meu filho. É muito que ele está te pedindo. Aí vem João e disse, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, sabe? Não peque não. Mas, se alguma vez você escorregou na casca da banana, deu um probleminha lá, você não vigiou, fechou o olho, bebeu, dirigiu. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos um advogado para com o Pai. O nome dele? Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1. Anota essa referência, é linda, eu amo esse texto. Está vendo, querido, que coisa linda. Olha, meu filho, minha filha, igreja, lembra-te do que recebeste, lembra do que ouviste, guarda, arrepende-te. Era a última decisão, era o último aviso. Vamos ler tudo agora de novo, rápido, porque o horário já foi rápido. Está vendo? Jesus está sempre focando a sua vinda. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Rapidamente, irmãos. 1, 2, 3, leiam. Está vendo? A vinda do Senhor será como o quê? Quem é que espera o ladrão aqui, irmão? Quem é que espera? Qual é a arma principal do ladrão? Surpresa. E Jesus é ladrão? Não. Mas ele está usando aqui essa arma que o ladrão usa. E, na verdade, o arrebatamento da igreja vai ser um rapto. Parousia do grego, uma tomada de assalto, uma rapidez impressionante. Como diz o nordestino. Vigia. Lembra o que você recebeu, o que ouviu. Guarda, porque senão eu virei a ti como um ladrão de noite. E você não vai saber quando vai ser a minha vinda. Igreja de Coqueiral, irmãos,
vigia, ora, lembra, ouça, guarde. Se errou, arrependa-te. Vamos nos aprontar. Jesus está chegando. Rapidamente, versículo 4. Olha aqui. Eu disse que não, né? Esqueci disso aqui, ó. Isso aqui é ou não é um elogio? Ele elogiou parte daquela igreja. Mas há entre vós, oh glória a Deus. Isso aqui se chama remanescentes. Há entre vós o quê? Irmão, vocês imaginaram o que é no meio de centenas e centenas, e ali por ser uma capital, uma grande cidade da época, milhares, apenas algumas pessoas, irmãos. Tem outra tradução que fala poucas pessoas. E ainda tem uma tradução, salvo melhor juízo, eu acho que é ACF. Não sei se vocês achariam aí essa tradução, de fala algumas poucas. Além de ser algumas, ainda são poucas. Achou a ACF? Hã? Então vamos ler aqui para ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, leiam. Mas também tem, sabes, algumas poucas pessoas. Olha aí. Além de ser algumas, ainda é o quê? Misericórdia. Olha Noé. Na época de Noé, irmão, devia ter umas 8 milhões de pessoas. Antes do dilúvio, só 8 entrou na arca. Na época de Ló, dezenas de pessoas, até milhares. Ali eram 5 cidades da planície do Jordão. Devia ter ali alguns milhares ali. 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Tinha milhares ali naquela região. Porque as regiões eram muito bem povoadas. Famílias com 10, 15, 20 filhos. Somente 3 se salvaram. Vocês estão vendo? Sempre poucas. Muitos são chamados, porém. Então, amados. E a igreja de Sardes, que é um retrato da igreja de hoje. Vocês acham que tem muita gente de roupa branca? Hoje? Olha aqui. Algumas, poucas pessoas. O que mais? Não se. E aí? Você está nesta lista? Eu espero que sim. A coisa é séria, irmão. Não brinquem de ser crente. Não brinquem de igreja com igreja. A igreja de Sardes é um retrato vivo da nossa igreja de hoje. Olha que eu não estou citando denominações. Eu estou falando igreja. Mas é igreja local. Não é igreja espiritual, não. Organismo vivo de Deus. Estou falando de igrejas locais, compostas de pessoas. Muitas igrejas estão lotadas. A trombeta vai tocar e elas vão permanecendo lotadas. Se subir 5 crentes de cada 100, glória a Jesus. Forte, né? Veja que na época de Noé não deu 1%. Na época de Ló não deu 1%. Naquela guerra lá de Gideão, de 32 mil sobraram 300. Não deu 1%. Que eu e você esteja nesta lista dos pouquinhos. É tão pequeno que Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho. Ele também disse, pela porta larga muitos entram, e pela porta estreita poucos são os que a encontram. Poucos. Veja lá, está em Mateus 7, 13 e 14. Eu falo com respaldo bíblico. Mateus 7, 14. 13 e 14. 7, 13 e 14. Finalmente, irmão, versículo 5. Olha o que vai acontecer com os remanescentes. Olha o que vai acontecer com quem for fiel. Olha o que vai acontecer com aqueles que não se contaminaram, que não aderiram, que não se deixaram influenciar pelo mundanismo de Sardes, pelo secularismo de Sardes, cidade que repercutiu na igreja. Versículo 5.
Aqui já é o quê, irmão? Qual é a característica aqui? Promessa ao... E aqui ele fez quantas promessas? Já contaram? Rápido! Vamos, estudante do Enem. Rápido! Quantas promessas? Isto. Ao que vencer, farei o quê? Essa vestidura branca, irmãos, está se falando de atos de justiça. Tanto é que a noiva, você lendo Apocalipse 13, olha quanta coisa, é muita coisa que vai surgindo. Mas é bom ler, vocês vão me perdoar o tempo, mas eu não tenho esse negócio não. 13, 7 e 8, rápido, Apocalipse. Apocalipse 13, 7 e 8. Oh, me desculpe, 19, agora o erro foi meu. 19, 7 e 8. Aí eu estou falando, já estou pensando na besta. Apocalipse 13 é a besta, é Apocalipse 19, 7 e 8, leiam. Olha agora o versículo 8, hein? Esse linho puro aqui está se falando de vestidos alvos, vestiduras brancas. Você é um homem justo, você é uma mulher justa, justificados pela fé. Você venceu, Deus vai te dar vestiduras de justiça, vestiduras de santidade, de pureza, aleluia! E qual é a segunda promessa? É aqui que a coisa entorta. Hã? E uma vez sal para sempre. Como é que fica aqui? Ao que vencer, não riscarei seu nome. De jeito nenhum. Em outras traduções, não apagarei. Da onde? Então, esse nome pode ou não pode ser riscado? Sim ou não? Êxodo 32. Vamos lá para o Velho Testamento. Rápido, irmãos. É o segundo livro da Bíblia. 32, 32, 33. 2 versículos. Moisés orando pelo povo, hein? O povo tinha pecado grande. Aquela história do bezerro de ouro. Então Moisés... Deus queria acabar com todo mundo. Moisés disse, não, Deus, não faça isto. Olha, Deus, Moisés ali questionando com Deus. Os dois tinham uma coisa maravilhosa. Que comunhão plena, perfeita. Aí ele chegou num ponto. Olha o amor de Moisés pelo povo. Deus até disse, Moisés, eu vou fazer um povo de você. Não, não quero. Não quero isso não. Porque ele amava aquele povo. Representava os seus pais. E Deus gostou daquela atitude. Mas olha o que ele orou, versículo 32. Vamos ler? 1, 2, 3. Viu o que ele pediu? Perdoa do povo o seu pecado. Senão eu te peço, risca o meu nome do teu livro. Risca. O que é que Deus respondeu para ele no versículo 33? Vamos lá? Irmãos, é eu que estou inventando isso? É eu que escrevi isso aqui? O que é que Deus está dizendo para quem pecar? Moisés, do meu livro eu só risco quem peca. Então risca. Apaga quando pecamos. Quem tem certeza aqui que seu nome está no livro da vida? Filipenses 4, 3. Lucas 10, 20. Apocalipse 20, 15. Para terminar. Vamos lá? Filipenses 4, 3. Pronto? 1, 2, 3. Olha que coisa linda.
glória! Eita glória! Cujos nomes estão aonde? E o teu está lá? Glória a Deus. Mas é para quem for remanescente, para quem for fiel, para quem for da igreja viva e não da Sardes morta. Lucas 10, 20. Aqui foi quando os discípulos voltaram daquela grande comissão. E eles contando, Senhor, fogo do céu vem descer e não sei o que, cura, muita cura. Olha o que Jesus disse para ele. Versículo 20, 10, 20, Lucas. Rápido, 1, 2, 3. Está vendo? Não vos alegreis pelos milagres que operais, por tanta coisa. Antes, alegrai-vos pelos vossos nomes. Está escrito aonde? No céu. Apocalipse 20. O texto vai de 11 até o 15, mas vamos ler só o versículo 15 para concluir. Rápido. É de gemer mesmo. Que o teu nome, meu nome, nossos nomes estejam lá. Amém? Finalmente o versículo 6. Para vocês terem uma ideia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos colocar esse mesmo versículo na tradução King James atualizada. Vamos lá. KJA. Pronto. Olha, na outra, quem tem ouvido, ouça. Olha o ouça aqui, o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que essa tradução está dizendo, fica bem melhor para se compreender. 1, 2, 3, leiam. Tá vendo? Então entenda, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, compreenda. O que o Espírito diz, o que o Espírito revela à igreja.